Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então, olá, sejam todas muitíssimos bem-vindas, todos muitíssimos bem-vindos. Estamos começando uma aula especialíssima hoje sobre o Vale de São Francisco. E eu estou empolgado, porque assim, não dá para deixar de ficar empolgado. Por quê? É uma produção brasileira, a gente tem acesso a isso. Mais que isso, né? Nós estamos fazendo isso. Tem alguns caras muito malucos, algumas empresas que viram o potencial daquele lugar há algumas décadas e investiram nisso para termos hoje vinhos de alta qualidade no Vale de São Francisco. E olha, é diferente do que a maioria pensa. Porque a maioria das pessoas pensa que lá no Vale de São Francisco a gente vai ter vinho só alcoólico, vinho sem acidez, vinho cansativo, vinho de sobrematuração, com uvas sobrematuradas, e eu vou falar para vocês, nananina não, meus queridíssimos, nananina não. Lá a gente tem vários diferentes estilos de vinhos, inclusive vinhos com uma acidez muito equilibrada com o conjunto, com a estrutura e características do vinho. E é muito interessante isso, porque muitas pessoas, de forma errada, pensam, e às vezes até falam, que os vinhos, para ter a acidez alta no Vale de São Francisco, precisa chaptalização, ou precisa ter correção de acidez, né? Na verdade, para acidez, a gente está falando de correção de acidez, que muitas vezes os vinhos lá têm que ser chaptalizados porque a uva não consegue maturar o açúcar em tempo suficiente, porque é muito quente, aí para manter a acidez, né? Ou você vai ter chaptalização, ou vai ter correção de acidez. Para fazer vinhos de alta qualidade lá tem que ter correção de acidez. Eu vou falar para vocês, não é assim. É muito diferente do que a gente pensa. É muito diferente. Sabe por quê? E eu vou explicar para vocês agora. Porque lá é um terroir na qual temos noites um pouquinho mais frescas. Lá é um terroir onde, claro, o ciclo da uva é completamente diferente. Lá o ciclo da uva é contínuo. Então eles têm colheita em qualquer época do ano. Lá eles trabalham a questão da dormência da videira através de irrigação. Então tem água, estão irrigando e lá precisa irrigar. A videira está fazendo seu ciclo, eles cortam a irrigação, a videira entra num sistema de repouso vegetativo, né? Ela não entra em dormência, ela entra em um repouso vegetativo, porque ela não consegue, não tem frio suficiente para ela entrar em dormência. E muitos conceitos errados se criam em cima disso, porque pensam que para ter vinho de alta qualidade precisa ter correção de acidez, ou precisa ter chaptalização, ou precisa fazer correções enológicas para que o vinho consiga ter equilíbrio. E a resposta é não. Pode fazer? Pode. Alguns fazem, como em qualquer lugar do Brasil, como em qualquer lugar do mundo. Tem as suas possibilidades de intervenções enológicas, mas não é todos. E eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. E como isso é surpreendente. Como que aquele lugar é surpreendente. Porque a gente pensa, a gente está no meio do sertão, está no meio da caatinga brasileira, no meio do deserto quase brasileiro, e conseguem fazer vinhos de alta qualidade. Como que isso acontece? Vamos mostrar tudo isso agora. Inclusive, tá, né, falando para você sobre essa foto aqui. Olha essas videiras antigas aqui, em sistema dilatado, em condução alta, e vinhas bem antigas. Porque um outro conceito errado que se tem também sobre o Vale de São Francisco é que lá as videiras elas vão durar pouco tempo. Lá elas vão durar poucos anos, porque como é muito quente e a videira lá faz mais de um ciclo por ano, lá faz mais de uma colheita por ano. É outra peculiaridade do Vale do São Francisco, gente. O Vale do São Francisco é cheio de peculiaridades. Ele é um lugar pouco convencional. Então lá, algumas videiras chegam a ter 3 safras no ano. 3 safras.
Vocês já imaginaram isso? Falar de 2 safras no ano já é loucura. Falar de 2 safras e meia, 3 safras é mais loucura ainda. E o Vale de São Francisco consegue fazer isso em alguns lugares. Como? Bom, vamos entender tudo isso agora. Mas a primeira coisa que eu já vou falar com a câmera grande olhando para vocês, a primeira coisa que vocês, nós estudantes de vinhos, nós pesquisadores, nós que gostamos de aprender sobre vinhos, a gente tem que ter com o Vale de São Francisco é deixar cair o preconceito. Porque se a gente ficar com aquela visão de tipo, eu acho que é assim, porque lá é quente, porque é desse jeito, esquece. É muito diferente. E quem tá lá sabe. E a gente, quando vai lá entender, conversar com eles, a gente vê como é que a coisa acontece, a gente começa a entender. Então, deixa cair o preconceito. Você criar um estereótipo de como são os vinhos lá, vai dar ruim. Vai passar vergonha. Tá? Falar que vinho lá tem que ter correção de acidez para ter acidez alta, vai passar vergonha. Porque alguns não precisam. Como que isso acontece? Bom, vamos começar a entender lá. Vamos começar a entender nos seus pormenores. Vamos começar a entender no seu cotidiano, porque lá é um cotidiano muito diferente. Lá tem uma rotina muito diferente. E claro, tem todo um contexto muito diferente. Para começar a falar de vinho brasileiro, e eu gosto de, quando falo de Brasil, trazer um pouco dessa visão, que também muitas vezes é errada, que a gente muitas vezes tem, que no Brasil a gente faz vinho há pouco tempo, porque a gente é uma produção nova. Mentira, não é verdade. O Brasil tem a cultura do vinho praticamente desde o descobrimento. Desde o descobrimento. A gente já tem as videiras vindo nas caravelas dos nossos queridos colonizadores portugueses. E eles começam a cultura do vinho, e depois, com a chegada principalmente dos padres jesuítas espanhóis, que vão trazer principalmente sementes de videiras espanholas, mas europeias como todos, de vitis vinífera, e vão começar a implementar as colônias jesuítas, né, de catequização dos povos locais aqui, dos índios, dos aborígenes e tudo mais. E a gente vai ter lá, em 1600, a chegada desses padres jesuítas lá no norte do Rio Grande do Sul, porque eles estão vindo pela América do Sul, em Chile, Argentina, e, claro, chegam no Brasil por lá. Então, lá, nos acampamentos dos povos das missões, lá no norte do Rio Grande do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul, que vai ter lá nos 7 povos das missões a implementação desses padres jesuítas da videira para os ritos católicos. E desde aí não parou mais. Claro, a gente vai ter alguns marcos, como, por exemplo, a chegada dos casais açorianos em Porto Alegre, depois a chegada dos que é o grande marco, né, aqui no Brasil, que é a chegada dos imigrantes italianos no final de 1800. Mas, gente, nunca mais parou a evolução do mercado de vinhos no Brasil, tanto de consumo quanto de produção. Então, que o Brasil tem uma história curta, pequena, pouco tempo com vinho, besteira, né? São séculos. E uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar é que o Brasil é um país muito grande. É um continente, praticamente. E claro, sendo um país grande, ele é um país com uma diversidade enorme. E aí a gente chega no Vale do São Francisco. Porque o conceito de vinho no Vale do São Francisco também não é novo. A gente está falando, a partir dos anos 60, a implementação de videiras na região, e a partir dos anos 70, uma visão de que poderia se fazer vinhos de qualidade lá. E aí a gente vai ter alguns movimentos muito interessantes, porque as primeiras videiras que chegam lá no Vale do São Francisco são de vitis labrusca. São videiras americanas mais resistentes ao calor, que têm uma capacidade de adaptação maior, uma resistência ao contexto geográfico, né? As variações geográficas, as variações de terroir um pouco maior, e essas uvas estão super implementadas até hoje.
Mas nos anos 70, uns malucos pensam assim, olha, eu acho que dá para fazer vinho fino, dá para implementar a videira vitivinífera, ter vinho fino e fazer vinho fino de alta qualidade lá. Então, a partir dos anos 70, começa essa ideia, essa implementação. Nos anos 80, e estamos fazendo a transição dos anos 70 para os anos 80, tem uns mais malucos ainda que dizem assim, não, vamos investir pesado lá, porque dá para desenvolver uma adaptação da videira para fazer vinhos de alta qualidade. E aí a gente tem uns malucos portugueses que têm a ideia de fazer isso. Será que pode dar certo? Será que pode não dar certo? Vamos testar. Mas assim, ó, eu quero deixar vocês olharem alguns segundinhos, eu vou até ficar em silêncio alguns segundinhos para vocês olharem essa fotinho que está aqui. Eu fiz essa foto no ano passado, quando eu estava lá. Essa é uma foto que não é uma montagem, é uma foto verídica. Vocês olharem esse vinhedo e só refletirem um pouquinho sobre ele. Só um segundinho, reflitam sobre esse vinhedinho aqui. Só olhem ele. É doido, né? Porque o que vocês estão vendo aqui na frente, nessa foto? Vocês estão vendo uma foto aonde, ao mesmo momento, um vinhedo está aqui na direita, no ciclo de inverno, e aqui na esquerda, no ciclo de verão. É o mesmo vinhedo. É o mesmo vinhedo. É como se tivesse duas estações do ano acontecendo nesse lugar ao mesmo tempo. Isso aqui é chocante. Por quê? E aí que vem essa visão. A empresa, a Santa Maria, é uma produtora de vinhos muito famosa lá de Portugal, e se chama Global Wines hoje, é uma empresa muito grande, resolveu vir para o Vale de São Francisco estudar, porque eles viam a capacidade de produzir vinhos de alta qualidade aqui, em áreas muito amplas. E tudo isso, e essa visão dele, só foi possível a partir dos anos 60, quando começa a irrigação através das águas do Rio São Francisco para as regiões aqui, porque lá é uma área seca. A gente está praticamente num deserto, na Caatinga, né, onde a vegetação é aquela vegetação rasteira, bastante seca e tudo mais, quase aquela vegetação de pequenos cactos, né, daquela pequena vegetação muito peculiar da Caatinga brasileira. E quando começa a irrigação, porque o Rio São Francisco é um rio com um volume de água muito grande, e quando tem a visão de dizer, olha, a gente pode irrigar e tornar essas áreas produtivas, muda o cenário dessa região como um todo. Tanto que a gente está nessas áreas aqui, a gente tem as maiores plantações do mundo hoje de manga, de mamão, de melão, várias frutas, inclusive de uvas. Então, com a irrigação, eles conseguem fazer os ciclos de algumas produções, e é o que está acontecendo nessa foto aqui. Porque lá no Vale do São Francisco, gente, a gente está numa região tropical quente e seca. Então lá, a videira só faz o seu ciclo com irrigação. E essa irrigação vem do Rio São Francisco. Claro, as propriedades elas pagam para usar a água do rio, né? Tem um custo de acordo com a sua área produtiva, mas é um rio que tem abundância de água. É um rio lindíssimo, né? Histórico, inclusive seguidamente aparecendo aí em filmes, em novelas, né? Então, seguidamente a gente tem essa área muito bonita sendo explorada e muito bem explorada, mas com uma abundância de água. Então, eles irrigam, eles começaram a conduzir essa água do Rio São Francisco para áreas e criar áreas de produção. Então, você está andando pela Caatinga e indo, por exemplo, se você sai de Petrolina, que é uma cidade que tem bastante estrutura, que é uma das cidades aqui da área de produção, você se desloca até as áreas de vinhedos,
você vai rodar aí uns 40 minutos, 1 hora, você passa pela área seca da Caatinga, daqui a pouco você chega num oásis verde. Aquelas áreas verdes é onde está a irrigação do rio, onde eles estão levando a irrigação e conseguem ter uma área produtiva muito importante. E isso começa lá nos anos 60. E a partir daí, claro, essa ideia de ter a vitivinicultura de qualidade e tudo mais, começa a ter ali, né, realmente a partir dos anos 80, essa visão diferente. Olha, dá para a gente ter uva de alta qualidade. E aí, claro, anos 90, anos 2000, vai ter esses investimentos muito fortes dessa empresa portuguesa, que vem para se assentar ali e realmente investir, fazer vinhos de alta qualidade. Mas olha que legal essa foto. Essa foto aqui, para mim, ela é impactante. Ela é impactante, ela é quase impensada. Porque sabe quando eu vou dar aula lá na Itália, eu falo de mercados da América do Sul, principalmente mercado brasileiro. E eu mostro uma foto dessas, eu tenho que explicar, eu fico um tempo explicando para eles o que é isso aqui. Como que isso é possível. Como que você consegue ter, ao mesmo tempo, no mesmo vinhedo, diferentes épocas do ano num ciclo convencional. E isso é algo muito gratificante, porque a primeira coisa que se pensa, quando a gente começa a estudar vinho, e a gente começa a entender aqueles conceitos básicos de vinho, tipo ciclo da videira, né, a questão do comportamento da uva, de adaptação a terroirs, que em locais quentes a gente vai ter uma uva com mais açúcar, com menos acidez, que vai fazer vinhos mais alcoólicos, com caráter de sobrematuração, muitas vezes. Em locais mais frescos vai ter mais acidez, vai ter menos açúcar, menos corpo. No Vale de São Francisco, a gente pensa, bom, lá os vinhos vão ter muito álcool, não vão ter acidez, porque, gente, a gente está numa região tropical, aliás, subequatorial. É uma região muito quente, no Nordeste brasileiro. Então, a primeira coisa que a gente pensa é isso, tipo, os vinhos não têm como serem bons. E são. Graças a muita pesquisa, graças a muito investimento, principalmente dessas duas empresas hoje. A principal delas foi a Global Wines, que hoje é a proprietária da Rio Sol, que é a marca que eles fazem lá, e a Terra Nova, que é do Grupo Miolo, que eles também investem muito. São as duas grandes empresas da região fazendo vinhos finos de qualidade, de muita qualidade, inclusive. E isso é muito interessante porque, olha isso aqui, esse aqui é o mapa atual das indicações geográficas de vinhos no Brasil. O Vale do São Francisco conseguiu, no final de 2022, aprovar a sua indicação de procedência. Hoje, o Vale do São Francisco é uma indicação de procedência para vinhos. É algo incrível, porque mais do que fazer vinhos de alta qualidade, que eles conseguiram aprovar uma indicação geográfica, a primeira indicação geográfica de vinhos em áreas tropicais no mundo. Estou falando de indicação de procedência porque é o nível que eles aprovaram, né? Uma indicação geográfica. Poxa vida, isso é muito legal, é muito gratificante a gente pensar e entender isso. E aí que eu falei para vocês, tirem o preconceito da cabeça, porque é muito diferente do quem não conhece, é muito diferente do que pensa. A começar por quê? Se vocês vão, e eu recomendo muito a vocês irem lá, vocês vão ficar hospedados aqui em Juazeiro ou Petrolina, que são essas duas cidades lindíssimas, cidadezinhas irmãs. Aliás, o Alceu Valença tem uma música, né, muito linda, eu adoro aquela música que fala sobre essas duas cidades e a relação entre elas, porque elas são separadas pelo Rio São Francisco, uma ponte liga elas, né? E realmente é incrível, é lindo poder estar lá. Então aqui a gente tem desse lado Petrolina, desse lado aqui Juazeiro. Juazeiro fica do lado da Bahia, Petrolina fica do lado de Pernambuco, e essas duas cidades, inclusive, fazem parte da área de indicação de procedência, da IP Vale do São Francisco. Pois bem, vocês vão ficar provavelmente hospedados em Petrolina ou em Juazeiro, e aí vocês vão visitar a região. Só que, claro, quem vem para cá tem que conhecer a cultura local, tem que aproveitar, né, para quem não é do Nordeste, porque é uma cultura muito bonita, é uma cultura muito peculiar. E
e pensar que tem uma indicação geográfica hoje aprovada nessa área, não é novo, né? O trabalho da busca da indicação geográfica tem aí algumas décadas, né? Começa realmente lá com os primeiros grandes estudos de entender o terroir local, lá nos anos 80, né? Então vai ter a criação, no começo dos anos 2000, a criação do Instituto do Vinho do Vale de São Francisco, o Vinhovasp, que hoje é a entidade que agrega, né, o que ajuda a regulamentar a indicação de procedência do Vale de São Francisco. Eles começam, junto com a Embrapa, a fazer um estudo muito grande a partir ali dos anos, né, década de 2010, enfim, começa um estudo muito grande das peculiaridades do lugar, exatamente já visando buscar uma indicação de procedência. Em 2018, eles acabam o caderno que eles vão entrar com o pedido, então isso aqui envolveu vários centros de pesquisa para definir o que é o terroir, as uvas e tudo mais. E em 2022, a gente tem a aprovação pelo INPI, o reconhecimento pelo INPI da indicação de procedência Vale de São Francisco. E, para nós brasileiros, felicidade indescritível, porque a abertura da indicação, né, a abertura do processo já trouxe uma visão diferente para a região, mas a aprovação da indicação de procedência mostra que a coisa lá é séria. Não que não fosse, mas muitas vezes desacreditado. E assim, vou falar para vocês, tá? Nós que ficamos aqui mais para o centro-sul do Brasil, a gente acaba tendo menos acesso aos vinhos do Vale de São Francisco. Mas para quem está da região centro-oeste para o norte do Brasil, os vinhos do Vale de São Francisco, eles estão muito presentes. Muito presentes mesmo. Assim, ó, um alcance muito grande, porque eles têm um volume muito importante de produção de milhões e milhões de garrafas. Quem vai visitar a região, e aí que eu falei para vocês, se vocês vão visitar a região, conheçam a cultura, vocês vão ali em Petrolina e tem que passar no famoso podródromo, né? Que é o local de reúne vários restaurantes, né? E aqui vocês vão ver muito, né? Tem o bodezinho, porque o bode é um animal muito típico da região, ele consegue se adaptar muito bem ali à caatinga brasileira. Então, eles têm muito o consumo do leite de bode, eles têm muito o consumo da carne de bode, mas que não é todo ano, né? Não é uma oferta tão grande assim das carnes de bode lá, mas tem bastante. E é um lugar muito legal, com muita música, com muitos restaurantes abertos, assim, você fica comendo, né? E aqui a gente já começa a entender um pouco dessa cultura do nordestino, porque eles são muito felizes, eles são muito alegres. A gente vê muitas vezes o Nordeste, as informações chegam do Nordeste para a gente, assim, quando a gente fala aqui da região, principalmente centro-sul do Brasil, parece que é um lugar, né, muito distante da nossa realidade, parece que é um lugar... Não, gente, é incrível o Nordeste, eu fui várias vezes para lá, e assim, ó, é extremamente inebriante. O Nordeste, ele é cativante para quem não é nordestino, porque é tanta festa, é tanta cor, é tanta alegria. Claro, a gente tem uma região lá bastante seca, quando a gente sai das cidades principais, é a região da Caatinga, que é bastante, muitas vezes muito pobre, etc, assim, né, muito pobre porque não chove muito pouco. Então, a vegetação da Caatinga é uma vegetação muito seca. E você cruzar pela Caatinga brasileira é muito peculiar, porque você vê muita seca. E quando chega nessas áreas irrigadas, você tem um oásis incrível assim de produção. Mas é muito cativante porque as pessoas são felizes, as pessoas são alegres, as pessoas, né, elas são muito inebriantes, elas te recebem muito bem. Então tudo isso vai te contaminando, assim, tipo, nossa, que legal, que bacana esse envolvimento, né, com o que é local. E fora uma coisa, o nordestino como um todo, ele tem um orgulho muito grande do que é dele, do que ele faz, do que ele conquista, e assim, ó, isso também é muito inebriante. E se a gente tem vinhos de alta qualidade hoje no Nordeste brasileiro,
é também por causa do povo do Nordeste. Por mais que a gente tenha esse investimento externo, e isso foi super importante, e a gente olhando aqui, que vocês estão vendo aqui nessa foto agora, é um pôr do sol lá na Terra Nova. Terra Nova é uma dessas grandes vinícolas que a gente tem aqui no Vale de São Francisco, que é do Grupo Miolo, e que tem hoje uma estrutura de enoturismo muito legal. Você consegue vir na Terra Nova, ter uma visita incrível, conhecer o que eles fazem, conhecer vinhedos, conhecer a vinícola como um todo, tem um receptivo muito legal. Isso é uma coisa muito bacana que vai ajudar a desenvolver muito o Vale de São Francisco, porque, claro, é uma região, as fazendas que eles têm as produções de vinhos, elas são um pouquinho mais afastadas, como eu falei para vocês, de Petrolina dá ali mais ou menos 1 hora de carro, e eles não tinham enoturismo. E isso está começou alguns anos atrás, a Miolo a Terra Nova é a vinícola mais desenvolvida para essa parte do enoturismo. A Rio Sol implementou um projeto muito legal recentemente também. Outras vinícolas estão implementando, como o caso da Garzieira. Garzieira foi uma das primeiras vinícolas a realmente se implementar no Vale de São Francisco e até focar no vinho fino. E hoje, com essa questão do enoturismo, com certeza as pessoas vão ir mais para lá e vão conhecer o que realmente é o Vale de São Francisco. E não só fazer aquelas associações sem ter conhecimento. Olha que linda essa foto. Olha que linda, que isso foi um pôr do sol. A gente estava saindo aqui da Terra Nova, e esse pôr do sol lindíssimo. Eu falei, preciso fazer uma foto disso. Olha que coisa cativante, né? Que coisa mais motivante. E outros projetos muito legais que eles estão fazendo aqui, de enoturismo, a gente tem o Vapor do Vinho, que é um barco que vai lá pela represa do Sobradinho, que é outro lugar impressionante que a gente tem aqui no Nordeste. E o Vapor do Vinho é um barco que vai cruzar a barragem, vai até uma das ilhas lá da barragem, e fica na ilha um tempo. Você pode descer, você pode tomar banho, você pode ficar na ilha. E chama Vapor do Vinho porque ele é um barco que tem almoço liberado incluso, que é um passeio que começa de manhã e fica várias horas cruzando a barragem, e você compra vinho lá, tem espumante, tem vinho do Vale de São Francisco, então você está cruzando ali a barragem, andando de barco, tomando vinho, vendo aquelas vistas muito bonitas. Então é muito legal mesmo. Assim. E então esse é um processo que eles estão passando de ter um investimento também no enoturismo que vai agregar muito para o Vale. Muito. Por quê? Claro, são poucas vinícolas hoje que a gente tem lá no Vale de São Francisco. Essas vinícolas, elas são distantes entre elas, então é difícil você montar uma rota de enoturismo, mas está andando. São projetos que evoluíram bastante e vão ajudar muito. Mas isso só funciona se tiver vinho de qualidade, porque não adianta a gente falar de ir lá, visitar, conhecer, se não tiver vinho bom, porque as pessoas vão lá, vão provar e não vão gostar dos vinhos. E aí que está um dos outros grandes destaques do Vale de São Francisco, porque já tem vinhos de alta qualidade lá e cada vez mais se encaminhando para vinhos de alta qualidade. Eles têm uma capacidade produtiva muito grande, vou explicar isso para vocês a partir de agora. Eles têm uma capacidade produtiva muito, muito grande, de milhões de litros. E, claro, fazem vinhos simples, fazem vinhos baratos também, e fazem vinhos de alta qualidade. Aí vai muito da proposta de cada linha de vinho, de cada vinícola e tudo mais. Ah, e tem mais uma coisa muito legal, tá, gente? Deixa eu contar para vocês. Tem mais uma coisa muito bacana. Os rótulos do Vale de São Francisco, assim, a apresentação, muitos ainda são feios. Muitos são meio antiquados, meio obsoletos. E eles estão passando também, muitas das vinícolas, por um reposicionamento de marca que vai ajudar bastante. Olha que bonito esse rótulo. Olha que lindo esse rótulo aqui, lá da Rio Sol. Da linha Gran Reserva, né? Até trouxe 2 aqui. Eu vou provar com vocês o Touriga daqui a pouco. Olha que lindo esse rótulo. Exatamente a Rio Sol valorizando a fauna local, fazendo uma apresentação muito bonita.
E isso vai ajudar bastante também. A Miolo fez um reposicionamento muito legal do Testard, que é o vinho ícone deles lá, que é um Cerrado de altíssima qualidade que eles fazem lá também. E muito... Ficou muito bonita a apresentação, né? Com aquela ideia de valorização do que é local. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês o rótulo aqui. Mas isso também vai ajudar bastante. Ah, claro, não tem, vai, com certeza vai ajudar. Porque precisa, né? Precisa ter essa... A informação precisa chegar adequada para o consumidor. Porque senão não é legal. Senão o consumidor não compra. E aí cria-se aqueles preconceitos e tudo mais. Tá, deixa eu responder algumas perguntas de vocês aqui para eu poder entrar na parte do terroir lá do Vale de São Francisco. Até agora a gente falou dos conceitos, falou o que está acontecendo, falou das novidades, mas vamos entender como é que isso tudo acontece. Né? Então, vamos lá. Vamos entender tudo isso. A Luciane falando, seu trabalho é maravilhoso. Obrigado, adoro o que eu faço. Que bom que vocês gostam. E é realmente bem especial a gente falar de vinho brasileiro. Eu sou apaixonado por vinho brasileiro, então eu adoro falar e adoro quebrar um pouco desses preconceitos, né, esses paradigmas e tudo mais. Adri, qual a melhor época do ano para visitar a região? Então, Adri, é o seguinte, lá é verão o ano inteiro, mas no inverno é menos quente. Inclusive, vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Então, indiferente da época do ano, os períodos de férias, claro, são sempre mais cheios, são um pouco mais caros, é alta temporada. No inverno ali é um pouquinho menos quente, mas tem uma coisa muito legal do Vale de São Francisco, é que, principalmente a região produtora, as noites são fresquinhas. Pouca gente sabe disso, que é um dos segredos do terroir deles. À noite a temperatura cai 10, 15 graus do que é o dia. Então, durante o dia você tem ali 30, 35 graus. Durante a noite você tem 20, 18. E isso é ótimo. Principalmente para sair, para passear, para caminhar, né? Fernando, a produção do vinho derrubou o mapa dos paralelos por terra totalmente, né? Porque assim, nós estamos... O mapa que o Fernando está falando é um mapa que a gente estuda que mostra que as principais zonas produtoras de vinhos do mundo estão entre os paralelos 30 e 50. Porque são zonas mais temperadas, são zonas mais propícias à produção de vinhos de alta qualidade. É verdade. O Vale do São Francisco está no paralelo 8. Que maluco, né? O Vale do São Francisco no paralelo 8. Muito doido. Então... Olha o José falando. O nome da música se chama Petrolina Juazeiro, compositor nordestino Jorge de Altinho, esse mesmo, e o Alceu Valença gravou. Então, obrigado, José, por me esclarecer aqui que a composição, então, é do Jorge de Altinho e ficou famoso com o Alceu Valença cantando. Gente, se vocês não ouviram essa música, ouçam. Essa música, ela é cativante. Vocês sabem aquela música que entra na cabeça e não sai? Eu estou pensando que eu não vou botar para rodar, porque o YouTube vai derrubar a nossa transmissão, né? Porque não pode, não tem direitos autorais sobre a música, mas ouçam, tá aqui, o José botou pra gente aqui, a música se chama Petrolina Juazeiro, e aí é muito legal porque ele faz a comparação entre as duas cidades, que ele, né, vivia ali, e aí de vez em quando ele gosta mais de uma, de vez em quando ele gosta mais de outra, é bem legal, tá? Ouçam ali, então, Petrolina Juazeiro, né, do queridíssimo Jorge de Altinho, cantado pelo Alceu Valença, tá? Eu gosto muito da versão do Alceu Valença, é muito legal. Vamos lá, aqui. A Lidiane, eu tenho preocupação sobre a sustentabilidade. Gostaria que os meus netos conhecessem esses vinhos que produzem essa região, essa cultura de sustentabilidade. Então, muito legal, tá, Lidiane? Sim, é óbvio que eles têm preocupação sobre isso. Lá é uma área relativamente nova que eles estão entendendo ainda como vai se comportar, porque produção de culturas agrícolas em outras áreas se tem há séculos. Então já se entende um pouco como se vai acontecer com os anos. Lá ainda é tudo meio novo. Então, assim, quanto tempo a videira vai resistir? Todo mundo pensava que as videiras do Vale de São Francisco iam morrer rápido, iam produzir em alta qualidade até 20 anos, depois ia ter que replantar. Tem videiras que já tem 30, 40, 50 anos. Então, se dizia que as safras iam ser muito diferentes, né? Então, sim, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão de sustentabilidade, com a questão da água, do uso racional da água, é um processo que é longo,
né? O mundo está passando por isso, inclusive nessas épocas de aquecimento global que a gente está vivendo, mas eles têm sim, e a gente ouviu falar bastante sobre isso lá. Tá? O Ivone falando, as informações são todas equivocadas, o Nordeste é lindo, tem uma cultura rica. Então, tem muita informação equivocada, concordo, Ivone, mas assim, não só, né? Tem muita informação boa também que chega de lá, tem muita coisa bacana que também chega de lá, mas é uma cultura linda, tá, gente? Minha principal mensagem para você seria o seguinte, ó, não tenham preconceito, nem nada do Nordeste, porque assim, quando vocês se envolvem, vocês vão entender, porque a gente, às vezes, por Nordeste ser um pouquinho mais distante das áreas mais populosas do Brasil e tudo mais, né, as áreas são menos turísticas como um todo, o pessoal acaba associando o Nordeste muito à praia, etc. É incrível, tá? O Nordeste é cativante, né? A música é cativante. Ó, o José vai corrigir aqui, ó. Desculpa, professor. A música é de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Então tá. Então a música é de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, cantada pelo Alceu Valença. Gente, é linda a música, tá? Procurem aí que vocês vão ver que é linda mesmo. Bom, tá bem interativa a aula, viu, gente? Bacana todos os comentários de vocês. A gente de vinho falou, prof, por favor, se puder, fale do Single Vineyard. Ah, sim, do Syrah. Então, o Single Vineyard da Miolo é um projeto muito legal. Legal a gente do vinho ter trazido aqui. Desculpa que eu não sei teu nome, tá, gente do vinho, tá? Só como gente do vinho aqui, te chamei assim. Se você mandar teu nome aqui, depois eu até digo o seu nome correto. É um projeto muito legal da Miolo. Eu até vou mostrar ele para vocês daqui a pouco, porque a gente fala do Testard, que é o vinho ícone, é um dos grandes ícones lá do Nordeste, né, do Vale de São Francisco, que a Miolo faz. Mas a Miolo também tem um Single Vineyard, que é um Syrah de alta qualidade, gente, custa R$80 o vinho. São os diferenciais que eu vou falar do Vale de São Francisco, tá? Porque assim, ó, vocês estão falando desses vinhos que eu tô mostrando aqui para vocês, né? O Marcelo falou que o Alicante é muito bom. Aliás, esses 3 vinhos que eu trouxe da Rio Sol são incríveis, tá? São incríveis. Tanto o Paralelo 8, que falou, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. O Paralelo 8, porque exatamente porque ele tá no Paralelo 8, né? O Vale de São Francisco tá completamente fora das isotermas, os paralelos 30 e 50. Tem uma qualidade incrível, esse aqui é um corte, e depois tem 2 grãos reservas, que eles chamam, que são o Alicante Bouschet e o Touriga Nacional, que são incríveis, tá? Até vou provar o Touriga Nacional com vocês daqui a pouco, porque é um vinho que me chamou muita atenção. E olha, gente, esses vinhos aqui, pegar os 2 Gran Reservas, tanto o Alicante Bouschet quanto o Touriga Nacional, a gente tá falando de vinhos na faixa aí de R$90. R$90. Para a qualidade que esses vinhos têm. O Paralelo 8, ele é um blend, é um pouco mais complexo, passa mais tempo em madeira, um vinho mais amplo, assim, mais amplo em características como um todo, persistência, aroma, sabor. É um vinho que custa na faixa aí de R$150, R$160, tá? Os preços também são muito bons, tá? Os preços também são muito bons. A Dione tá falando, ó, Paralelo 8 é muito bom mesmo, tá? É realmente muito bom. São vinhos assim que chama muita atenção, porque muitas vezes, e aí a gente tá falando da questão do preconceito, se pensa, sem provar e sem conhecer, que os vinhos vão ter baixa acidez. Depende. Porque, claro, vou explicar a questão das safras agora. Então, né? Tem o vinho, inclusive, vou trazer uma pesquisa científica aqui para mostrar para vocês a diferença. E que não tem necessariamente baixa acidez, tá? Não tem. Depende muito. Depende muito como é feito, como a uva é cultivada. Então, tem vários pormenores aí, tá? Não dá para generalizar. Não, gente, mensagem, não generalizem os vinhos do Vale de São Francisco, porque vocês vão quebrar a cara, tá? Vão quebrar a cara. A Rosa falando, conheçam o Vale de São Francisco, vocês vão se apaixonar. É verdade, Rosa. Assim, ó, eu fui ano passado exatamente para pesquisar a região produtora de vinhos e tudo mais. Eu não conhecia, tá? Estudava bastante, não conhecia. Eu já tinha um apego pelo Vale de São Francisco. Agora, estando lá, você se apaixona.
Você se apaixone. Olha, vocês falando dos vinhos, né? Muita gente provando, já provaram esses vinhos. Ó, o Edson falou, o Touriga Nacional é espetacular. São mesmo, tá? São mesmo. Os vinhos são, né? São espetaculares. Tá, vocês podem continuar mandando as perguntas e as interações. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no nosso conteúdo e depois eu venho para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Mas eu tô lendo vocês aqui o tempo inteiro, tá, gente? Então, fiquem à vontade para vocês irem trazendo seus comentários e tudo mais, tá? Bom, vamos pensar o Brasil como 3 grandes conjuntos de produção de vinhos. Estou generalizando algo que não deveria, mas para a gente pensar. Porque a gente tem produção no Brasil, na região subtropical, que vai pegar mais o sul do Brasil. A gente tem produção de vinhos de alta qualidade na região tropical, porque essa região que pega do centro-oeste, que vai até ali a Bahia, e depois a gente já entra numa zona que é subequatorial. É uma zona tropical porque ela acaba sendo um pouco temperada pelo Rio São Francisco, pela proximidade do mar e tudo mais. Tá? Mas é uma região subequatorial. É uma região quente, muito quente. Então, perto da linha do Equador, né, gente? Bem perto da linha do Equador. Se a gente está falando que o Vale do São Francisco é paralelo 8, a linha do Equador é 0. Então, a gente está muito perto da linha do Equador. A gente está muito perto das zonas mais quentes da Terra, do planeta. E se a gente der uma olhada aqui nas zonas climáticas do planeta, principalmente aqui, que é a que mais nos interessa, a gente entende bem isso. Então, a gente tem zonas mais subtropicais, entrando em zonas tropicais no sul e centro do Brasil, e quando a gente vai para o norte, a gente tem zonas tropicais exatamente com zonas subequatoriais. O Vale de São Francisco está exatamente aqui, ó, nessa transição entre as zonas tropicais e subequatoriais, que no começo era impensado em ter vinhos de alta qualidade, porque é uma região muito quente. Aonde que é a famosa, ou as famosas zonas de produção de vinhos no mundo? São entre os paralelos 30 e 50 norte, né? E entre os paralelos 30 e 50, aqui, né? Mais ou menos aqui, tá? Sul. Aqui são as zonas famosas de vinhos no mundo, porque são zonas mais temperadas. São zonas mais favoráveis ao ciclo da videira. É verdade, isso é verdade. Para um ciclo da videira. Aí vai entrar a pesquisa, aí vai entrar o desenvolvimento. Falar do Vale de São Francisco é pensar em uma área quente, seca, e que precisa da irrigação. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é precisa da irrigação. Por uma bênção, ou por muitas bênçãos, que a gente tem o Rio São Francisco aqui perto, que é um rio com uma abundância de água muito grande. Eles conduzem a água do Rio São Francisco até as fazendas e usam a irrigação. Então, se vocês estão olhando aqui nesse vinhedo, primeiro olha a condução, tá? Desses vinhedos, estão falando de vinhedos que conduzem a mais de 2 metros de altura, a maioria deles, já explico isso para vocês, tá? Aqui eu tenho 1,75 m, tá, gente? Aqui vocês conseguem ver a altura do vinhedo, ó. Então, 2 metros e pouco de altitude, e vocês vão ver aqui atrás, ó, todos os vinhedos com sistema de irrigação. Por quê? O sistema de irrigação por gotejamento, e isso é muito importante, você precisa de tecnologia, que eles vão controlando se querem que tenha irrigação ou não. Como que acontece o ciclo da videira aqui, tá, pessoal? Como é uma região muito quente, se a videira não tiver irrigação, ela não faz o seu ciclo, porque é quente demais. Então, eles começam a irrigação, a videira começa a fazer o seu ciclo. Então, durante o período vegetativo da videira, eles deixam irrigando. E aí a videira vai fazer o seu ciclo. Depois que eles colhem a uva, então vamos pensar que o ciclo da videira vai acontecer aí mais ou menos
em torno de 3 meses, né? Mais ou menos, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Entre a videira tá descansando, ela começar a brotação, depois começar a floração, a frutificação, amadurecimento, colheita. Eles colhem, então eu vou 3 meses para fazer esse ciclo aí. Eles colhem a uva, tiram a irrigação, a videira começa a entrar em descanso vegetativo. Aqui um ponto importante, tá? A videira no Vale de São Francisco, ela não entra em hibernação. Ela não consegue entrar num descanso muito profundo, porque é muito quente. Ela está sempre querendo fazer o seu ciclo. Então, quando tira a irrigação, ela entra num descanso vegetativo. Ela não entra na chamada dormência vegetativa, que acontece no inverno, normalmente. Então, a videira está sempre ali querendo fazer o seu ciclo acontecer. Quando volta a irrigação, a videira arranca e começa a fazer o ciclo de novo. Então, o que eles fazem? O que é convencional aqui no Vale de São Francisco? Como é quente o ano inteiro, o que eles normalmente fazem? Eles fazem pelo menos 2 ciclos da videira por ano. 2 colheitas por ano. 2 ciclos inteiros. Se o ciclo dura mais ou menos aí 3 meses, mais ou menos, tá? Eles fazem um ciclo da videira acontecer no primeiro semestre, deixam a videira dar uma descansada ali por uns 2 meses, 3 meses, voltam a ter um novo ciclo no segundo semestre. Então, normalmente, consegue ter 2 ciclos tranquilamente. Gente, para algumas videiras que tem um ciclo mais curto, ou seja, que consegue ter mais rápido a brotação, frutificação e amadurecimento, consegue fazer até 3 ciclos no ano, tá? Eles conseguem fazer até 3 ciclos no ano. Olha que loucura. Claro, eles não estão fazendo isso para não estressar demais a videira. Mas eles conseguem fazer tranquilamente 2 ciclos e meio, né? Vai ali administrando. Claro, tem uma diferença importante, porque vamos pensar que a gente está no Nordeste, é quente o ano inteiro, mas no inverno é um pouco menos quente. Então tem uma diferença entre o ciclo que acontece, que pega o período do inverno, e o ciclo que acontece sem o período do inverno. Normalmente, esses vinhos de alta qualidade que eles vão fazer, ou de mais alta qualidade, vai pegar o ciclo do inverno, porque é um pouco menos quente. Então, favorece um pouco mais a ter um equilíbrio nas estruturas e características da uva e depois ter um equilíbrio um pouquinho maior no vinho final. Tá? Então, claro, aí vai depender muito da empresa, vai depender muito da proposta. Mas assim, primeira coisa que a gente tem que ter para entender os vinhos do Vale de São Francisco é derrubar esses paradigmas. Porque olhem essa foto aqui, realmente uma região muito quente, muito seca, e que com a irrigação, e aí a bênção do Rio São Francisco, de conseguir ter o ciclo acontecendo. Se vocês olharem essa foto, ó, se a gente separar essa foto aqui, ó, aonde pega essa área aqui toda com vinhedo e irrigação bem verde, se a gente pegar esse lado aqui, é caatinga pura, ó. Ó a vegetação rasteira da caatinga, bastante seco e tudo mais. Que fica bem claro como é que isso aqui acontece, tá? A irrigação que permite isso. Então, vamos lá. Vamos lá para o Nordeste brasileiro, exatamente nessa área aqui, da divisa entre a Bahia e Pernambuco, chama Vale do São Francisco por causa do Rio São Francisco, então o rio dá um nome para essa região, pegando algumas cidades. Claro, as mais famosas são Petrolina e Juazeiro, mas a gente tem outras cidades que estão aqui também na área de produção e que hoje fazem parte da indicação de procedência dos vinhos do Vale de São Francisco. Tá? Então, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, ó, vocês conseguem ver que essa foto aqui ela é muito legal,
que está passando o Rio São Francisco lá atrás. Olha essa primeira foto aqui, né? Então vamos olhar primeiro essa foto aqui da esquerda, tá? Está passando o Rio São Francisco lá atrás e aqui estão os vinhedos. Então pensa que eles vão conduzir essa água para os vinhedos e vão irrigando de forma independente cada área, tá bom? O que eles fazem? O ciclo ele é contínuo, porque eles trabalham pela irrigação. Então, o que eles fazem? Eles vão trabalhando o ciclo de cada parcela de forma alternada. Então, olhem aqui, isso aqui é uma foto aérea de uma área maior, aonde tem as parcelas em momentos diferentes de ciclo. Quando a gente vem para essa foto aqui da direita, fica mais fácil de entender. Então, a gente tem uma área de parcela em ciclo de inverno, uma área em ciclo de primavera, que começa a brotação, começa toda a parte, né, de formação das folhas, começa toda a parte, né, depois começa a floração. Tem uma parcela aqui em ciclo de verão, porque é a época que a uva começa, né, frutifica, começa a crescer, depois começa a amadurecer. Depois que colhe, eles entram no que a gente chama de ciclo de outono, que a videira vai cair as folhas, a videira vai começar a dar uma descansada. É tudo ao mesmo tempo, porque eles estão trabalhando isso por irrigação. Gente, é uma coisa impressionante o desenvolvimento da videira no Vale de São Francisco. Se você implementa uma videira hoje, nova, você planta hoje uma videira, em um ano, você está podendo colher uva e fazendo vinho. O crescimento, o desenvolvimento da videira é assim, ó, é algo em torno de 10, 12 centímetros por dia. Gente, é meio louco, né? Em um dia a videira vai crescendo 10 centímetros. Ela cresce muito rápido, por causa do calor e por causa da irrigação. Claro, eles vão controlando o volume de água. Então, se você implementa uma videira hoje, em um ano você está fazendo vinho com aquela videira. Enquanto num local convencional, vamos pegar a Serra Gaúcha, por exemplo, você vai ter uva pela primeira vez, assim, com alguma possibilidade de fazer vinho, em 3 anos. Para ter qualidade no vinho, 6 anos. Eles fazem isso em um ano, praticamente. Porque a videira se desenvolve muito rápido. Claro, não vai ter a maior qualidade, mas já conseguem fazer. Então, isso faz com que, no Vale de São Francisco, se eles têm uma necessidade muito grande de aumentar a produção, em um ano eles dobraram a produção deles. Eles conseguem fazer isso. Claro, isso exige várias outras questões que eu vou contar para vocês, como, por exemplo, as grandes vinícolas aqui do Vale de São Francisco, todas elas têm que ter um sistema de mudas. Coisa que as vinícolas convencionais não têm. As vinícolas convencionais, elas vão comprar mudas de vez em quando para implementar um novo vinhedo, para reimplementar um vinhedo antigo, para mudar de casa. Eles têm um sistema de muda constante. Por quê? Porque eles podem mudar a hora que eles quiserem, praticamente, as uvas que eles estão implementando lá. Então, eu tenho agora que implementar uma parcela de Chardonnay. Eles vão rapidamente implementar parcelas de Chardonnay. Essa foto eu fiz lá na Garzieira, que é uma das grandes vinícolas da região. Hoje a gente tem 3 vinícolas que estão em produção vinícolas maiores que estão em produção no Vale de São Francisco. Tá? Isso vai mudando muito. A Mandacaru, que era um projeto muito legal, ela está mudando de proprietário, né? Já não estava fazendo mais vinho fino, mas sim, 3 ainda fazem bem, em um volume muito interessante. A Garzieira, a Miolo, que é a Terra Nova, e a Rio Sol. Tá? Essas 3 estão em produção constante assim. E elas têm que ter os seus viveiros. Ela dentro da vinícola, dentro da estrutura deles, eles têm que ter um sistema de viveiro, de criar muda o tempo inteiro. Então, vocês estão vendo aqui, eles o tempo inteiro tendo mudas, porque, por exemplo, eles conseguem, praticamente de um semestre para outro, aumentar o volume de produção deles. Porque eles têm muitos vinhedos que já estão implementados. Então, por exemplo, se chega um pedido
nesse primeiro semestre, dizendo assim, olha, eu preciso de tantas mil ou tantos milhões de garrafas para o segundo semestre. Digamos que eu sou uma grande rede, tá? Tô criando uma hipótese aqui. Eu preciso para o segundo semestre, eu preciso de 1 milhão de garrafas a mais. O que eles fazem? Eles pegam as parcelas do vinhedo, botam a videira a entrar no ciclo, a ter mais uva, e começam a vinificar. Em 3 meses, 4 meses, eles têm a uva para vinificar. Bota mais 1 mês de vinificação, vinho jovem, em 6 meses eles têm o vinho. Então, assim, muda um pouco a lógica do que a gente pensa sobre viticultura, né? Sobre vinificação, sobre ciclo da videira, sobre o conceito de mercado de vinhos. Por quê? Porque eles têm produção o ano inteiro. E isso muda muito essa ideia de mercado de vinhos, vamos chamar assim. Por quê? Porque o volume de produção deles está de acordo com a demanda de mercado. Eles conseguem colher o ano inteiro. Então, eles conseguem organizar para que eles estejam colhendo e vinificando o ano inteiro. Porque é por irrigação. Então, eles programam, olha, eu quero que aquele vinhedo faça o ciclo e eu vou colher em junho. Eu quero que aquele outro vinhedo faça o ciclo e eu vou colher em julho. Eu quero que aquele outro vinhedo eu vou colher em setembro. O outro vinhedo eu vou colher em novembro. O outro vinhedo... Então, eles estão o tempo inteiro trazendo uva e processando uva. E isso também muda um pouco as estruturas das vinícolas. Bom, aqui um resuminho do terroir, aonde a gente já vê aqui a divisa entre Bahia e Pernambuco, né, a famosa área do Vale de São Francisco. A gente pega algumas cidades aqui importantes. Claro, as mais famosas, como eu falei para vocês, são Petrolina e Juazeiro, mas a gente vai ter a área da IP também envolvendo aqui Casa Nova, que fica em Pernambuco. A gente vai ter a área de Santa Maria da Boa Vista, que fica em Pernambuco. A gente vai ter a área de Curaçá, que já fica na Bahia. Então, envolve várias cidades, e que não é somente Juazeiro e Petrolina, tá? Por mais que elas sejam as mais famosas, tenham mais estrutura. Bom, um pouquinho do terroir. Os solos aqui, depende da área, são muito arenosos. Os solos, algumas partes, são bastante argilosos, com sílica. A baixa fertilidade é outro ponto importante, né? Então, não são solos tão férteis, que favorece também a viticultura de qualidade. Chuva na faixa de 300, 350 milímetros no ano. Essas chuvas, elas ficam um pouco mais concentradas ali para o período do... Pega um pouquinho do outono, um pouco do inverno, às vezes um pouquinho da primavera. Não adianta, tem que fazer irrigação, né? Faz irrigação por inundação ou irrigação por gotejamento, e cada vez mais a irrigação por gotejamento principalmente para viticultura de alta qualidade, é utilizada. Tá? No começo muito por inundação, hoje já muito por gotejamento. Os dias, e aqui é um ponto importante, temperatura média anual, 27 graus. No verão mais quente, no inverno um pouquinho menos. Mas as noites são relativamente frescas. Então esse é um ponto importante, a temperatura à noite cai. Tem mais um ponto importante, tá, gente? O Rio São Francisco, ele é um rio com um grande volume de água. Então o Rio São Francisco também ajuda a ter uma termomoderação da área. Como o rio, ele é um volume muito grande, ele consegue deixar a região um pouco menos quente, tá? Também dá uma ajudada nesse processo. Ainda assim é quente, tá fazendo uma temperatura média de 27 graus, claro. E as noites ficando bastante frescas, e aí isso também ajuda no ciclo da videira, a videira ter uma retenção de acidez um pouquinho maior nas uvas, né, ter o ciclo um pouquinho mais lento. A gente sabe que o ciclo aqui ele é rápido, né, ele é acelerado, mas isso ajuda um pouco.
E isso, todos esses fatores se somando, vão melhorando muito essa questão de ter a possibilidade de fazer vinhos de alta qualidade. Não é fácil, porque o ciclo convencional da videira, ela vai maturar muita uva, vai concentrar a uva e a uva vai ficar com muito açúcar e vai tender a perder rápido a acidez. Mas controlando, dando preferência para vinhos ou para as uvas de mais alta qualidade centradas um pouquinho mais no inverno, onde é um pouquinho mais fresco, usando uvas que se adaptam melhor, usando, né, os porta-enxertos que se adaptam melhor a cada variedade, a cada terroir, e explorando muito bem o Rio São Francisco. E é lindo, né? Essa foto aqui eu fiz lá na sede da Rio Sol, e olha que lindo, né? Isso aqui é o pátio deles, atrás do Rio São Francisco, criando essa área lindíssima. Isso eles estão começando a explorar mais, tá? Isso é muito legal. Porque eles estão começando a explorar um pouco mais a questão de ter atrativos com o rio. Então, por exemplo, barcos temáticos, um pouco de alguns dos bares à beira da orla ali do rio, explorar um pouco mais alguns passeios, né, que cruzem o rio. Então, assim, eles estão investindo, é lento, é uma região ainda relativamente pobre, tá? A gente precisa ter isso claro. Então, os investimentos são lentos, né? As coisas dependem muito da iniciativa pública e da iniciativa privada, e isso, né, a gente sabe que não acontece como a gente gostaria, a gente sabe que as questões públicas são bastante complicadas, então não acontece o investimento como deveria, tá? Que poderia acelerar muito mais a região. Mas ok, tá andando, e eles estão fazendo o que podem, e estão cada vez mais explorando isso. O que faz com que esse ciclo seja tão acelerado? Sol em abundância, mais irrigação. E vamos pensar o seguinte, tá, gente? Não é o sol, e esse é um ponto importante, a pouca quantidade de chuva aqui na região, ela também não é só água, né? Mas é a nuvem que não tem. Se não tem nuvem, tem sol. E isso acelera, né, o ciclo da videira. E quando chove, tá? Isso é uma coisa muito legal. As chuvas na região, de modo geral, elas são chuvas muito rápidas e logo passa e vem o sol e esquenta tudo de novo. Então, é meio maluco assim. Então, te parece que sabe aquela chuva de verão que, tipo, daqui a pouco fecha o tempo, chove e para a chuva, abre o tempo, esquenta tudo de novo. É o que acontece aqui, né? É o que acontece aqui. Bem legal. Tá? Então, claro, peculiar. Eu não estou dizendo, tá, gente, que isso é certo, nem que isso é errado. Estou dizendo que é diferente. Como todo lugar no mundo, tem suas peculiaridades e tem suas diferenças. Então, eles conseguiram, em 2022, ter a aprovação da sua indicação de procedência, que é uma área hoje, então, a IP, Vinhos do Vale de São Francisco, é uma área com 25 mil hectares, 25 mil quilômetros quadrados, desculpa. Envolve, então, esses 5 municípios de Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, Casa Nova e Curaçá, do lado da Bahia. Hoje é uma área com 400 hectares de vinhedo implementados, mas com a possibilidade de crescer muito. Aí depende muito dos investimentos. Tá? Então, depende muito das empresas que estarem realmente dispostas a investir, entender a produção lá, porque é uma produção peculiar. Mas quando a gente tem uma Miolo, quando a gente tem uma Rio Sol implementadas lá, já é bons indícios de que quem for desenvolver a região, ou quem for investir na região, não parte do zero. Essas empresas já fizeram boa parte do trabalho e as coisas estão andando bem lá. Tá? Na IP, o que autoriza? Vinho fino, vinho nobre, vinhos espumantes e vinhos moscatéis, ou espumante moscatel. Branco, tinto, rosé, fica a critério dos produtores. Para fazer os vinhos com o selo de indicação de procedência,
100% das uvas tem que vir da área da indicação de procedência. Toda a parte de produção, colheita, vinificação tem que estar dentro da área da indicação de procedência, assim como toda a parte de maturação e etc. Então tem que ser tudo lá. E os vinhos têm que passar por uma degustação técnica do Conselho Regulador, para eles avaliarem se os vinhos têm qualidade suficiente para ganhar o selo de indicação de procedência. O selo é novo, é algo que está começando agora, então a gente vai começar a ver os vinhos aparecer com o selo de indicação de procedência aí nos próximos meses e anos, e a gente vai ver como as coisas vão acontecendo. A gente vai acompanhar esse processo, mas eles terem a conquista do selo já é algo bastante importante, tá? Aqui eu mostrei, trouxe para vocês uma foto lá da Garzieira. Olha que interessante para vocês entenderem a produção do Vale de São Francisco. A Garzieira foi uma das primeiras vinícolas a se implementar aqui lá nos anos 70. Tá? E também foi uma das primeiras a acreditar que podia fazer vinho fino aqui na região, porque as primeiras videiras que vieram eram das uvas de mesa. Olhem isso. A Garzieira, ela produz milhões de litros de vinho nessa vinículazinha aqui, ó. Aqui tá a vinícola. Esse tamanhozinho de vinícola, com meia dúzia de tanque. Como é que eles fazem milhões de litros de suco e de vinho? Eles estão processando uva o tempo inteiro. Vamos pensar que numa vinícola convencional, que tem um ciclo por ano, você tem que ter na vinícola muitos e muitos tanques para conseguir manter o vinho ali durante todo o seu processo de maturação. Depois você vai deixar o vinho evoluindo, etc. Então você precisa de muita estrutura. Muitos tanques. Aqui, como eles fazem, a maior parte dos vinhos são vinhos para consumo rápido, jovem, eles estão produzindo, engarrafando, produzindo, engarrafando, produzindo, engarrafando o ano inteiro. Então você consegue ter uma estrutura de vinícola muito menor, porque a produção é constante. Pensa que para fazer milhões de litros, mesmo para vinhos jovens e frescos, para engarrafar rápido, quando você tem um único ciclo, então vamos pegar o Rio Grande do Sul. Você vai fazer milhões de litros de um vinho que vai jovem, fresco, vai engarrafar rápido. Você tem que ter, na época da vindima, muitos e muitos tanques, porque vai chegar toda a uva ao mesmo tempo. Tem que processar tudo ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui a uva vai chegando o ano inteiro. Então eles estão processando, engarrafando, vinificando, engarrafando, vinificando, engarrafando o ano inteiro. Então as estruturas vitivinícolas são muito menores. Não precisa ter aquelas grandes estruturas. Então você olha aqui, você se apavora nessa foto da Garzieira, que ela é impressionante. O que você tem aqui? Uma pequena vinícola com literalmente centenas de hectares de vinhedo. É muito louco. É muito louco. É muito maluco. Mas é assim, é incrível. É incrível. Peculiaridades que a gente tem no Vale de São Francisco. Então, a IP, ela aprovou 23 variedades de uvas. Essas são as uvas que estão hoje autorizadas para fazer os vinhos dentro da indicação de procedência. Lembrando que tem outras uvas, pode fazer outros vinhos, só que aí não vai pedir o selo da IP. Mas é interessante da gente pensar que essas uvas é o que eles entendem que melhor eles podem fazer na região. E assim, vou falar para vocês, tá? Eu provei, primeiro, moscatéis. Eles fazem muito bem os espumantes moscatéis. Para mim, a grande uva da região ainda é a Syrah. Mas olha, provando algumas castas portuguesas, como o caso da Touriga Nacional, como o caso da Alicante Bouschet, alguma coisa de aragonês, que é a Tempranillo, até algumas castas francesas, a gente vê alguns cortes com Cabernet Sauvignon, com a Ruby Cabernet. Gente, é bem promissor. É bem promissor o que eles podem fazer de alta qualidade. Hoje, o que tem mais destaque ainda é a Syrah. A Miolo faz isso muito bem com o projeto Testard.
que é um dos grandes ícones, né, um dos grandes vinhos aqui do Vale de São Francisco. Eles têm o Single Vineyard também, que é outro vinho com preço muito bom e com alta qualidade, que também é com Syrah, e muitos espumantes, né? Os espumantes aí, claro, de acordo com a necessidade que se tem, com a ideia que se precisa para vinificar. A gente sabe que o espumante é bastante flexível, as uvas que se podem utilizar, né? A gente sabe aqui que Pinot Noir não é uma uva que se adapte bem, Pinot Noir não gosta de muito calor, então não tem Pinot Noir praticamente aqui. A Chardonnay precisa ter um cuidado especial com ela. Chenin Blanc é uma uva que aparece bem também em algumas áreas. Então tem muito ainda que a se entender, né? A gente tem muito ainda a descobrir do Vale de São Francisco, né? Acho que tem muita coisa legal aqui para a gente conhecer. Outra coisa que é um preconceito que a gente tem, e eles estão derrubando isso, tá? Dizer que as videiras aqui não iam durar muito tempo porque elas fazem 2 ciclos por ano. Então, o que se pensava aqui é que as videiras iam morrer rápido, elas não iam produzir em qualidade por muito tempo, e a gente está vendo algumas vinhas velhas aí com décadas aqui e produzindo bem. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá? Solos com boa drenagem, muitos desses solos aqui já com presença de pedregulhos, né, de cascalho, junto com a areia, junto com a argila, o que torna aí um terroir bem adaptado, principalmente pela baixa matéria orgânica, que permite ter uvas de qualidade mais alta. Né? Quando a gente sabe que tem solos com muita matéria orgânica, a videira se torna muito... Né, ela aumenta muito a sua produção e ela diminui muito a sua qualidade. Então, fica muito produtiva, toda a parte de folhagem, ela fica muito vigorosa, né? Depois também um volume maior de parte vegetativa e de frutas, mas a qualidade menor. Os espumantes hoje no Vale de São Francisco é o maior volume de produção deles. Eles têm mais ou menos 4 vezes mais produção de espumantes do que de vinho tranquilo. Muitos espumantes moscatéis, mas também muitos espumantes brut e a qualidade cada vez maior. Eu acho que os moscatéis deles é um pouco diferente dos moscatéis que a gente tem na Serra. São moscatéis mais frutados, com um pouco mais de peso, mas são moscatéis com preços também muito bons, tá? O preço deles é muito competitivo. Ah, um detalhe, tá, gente? Essa capacidade produtiva que eles têm lá, eles conseguem ter preços bem competitivos. Eles conseguem ter preços que, se a gente vai em muitas redes de supermercados, se a gente pegar ali do Centro-Oeste, se a gente pegar ali, né, principalmente do Centro-Oeste brasileiro, eles conseguem ter preços muito bons mesmo. Claro, e assim, não só espumantes cansativos, tá? Não só espumantes pesados com baixa acidez. Eu trouxe para vocês aqui essa pesquisa da Embrapa, junto com outros centros de pesquisas no mundo, mostrando o perfil médio dos espumantes no Vale de São Francisco quando acontece o ciclo de colheita de inverno, então mais ou menos ali de maio a julho, onde é um pouquinho mais fresco. Percebam que os vinhos não ficam tão intensos, os espumantes, e quando tem a colheita acontecendo no verão, ali de outubro a dezembro, os vinhos ficam mais intensos, ganham mais corpo, ganham, né, um teor de álcool um pouquinho maior, um caráter de fruta mais marcado, os vinhos ficam um pouquinho mais pesados. No inverno, eles ficam um pouquinho mais equilibrados. Tá? Bom, quando a gente fala dos vinhos tintos, aqui a gente tem 2 ícones do Vale de São Francisco, 2 Syrahs da Miolo. A gente tem o Single Vineyard, que tem preços muito bons. Tá? Uma dica para vocês, tá? A Miolo tem uma grande logística no Brasil inteiro. Então, vocês querem tomar um grande vinho do Vale de São Francisco, não pagando caro, Single Vineyard da Miolo, Syrah. Vocês encontram no Brasil inteiro, na faixa dos R$100, pouquinho mais, pouquinho menos. Aqui no Sul, que é onde a Miolo tem uma distribuição muito forte, a gente encontra esse vinho a 60, 70 reais, 80 às vezes, e é um vinho que mostra o que é o Vale de São Francisco.
E tem o grande vinho, o ícone do Vale de São Francisco hoje, que é o Testard. Bom, querem entender um pouco o que é um grande vinho do Vale de São Francisco? Eu acho que esses vinhos, o Testard da Miolo e as linhas Gran Reserva da Rio Sol mostram isso muito bem. Tá? Mostram isso muito bem. Eu seguidamente tenho esses vinhos, porque são vinhos que eu uso para aula, que eu gosto de consumir também. Então tem esse perfil aí bem claro, bem nítido e mostra muito essa tipicidade do Vale de São Francisco. Aqui de novo, tá? A pesquisa da Embrapa mostrando os vinhos tintos com colheita no inverno, com ciclo no inverno, e vinhos tintos com ciclo de verão. Então, percebam que no inverno a acidez da uva fica muito equilibrada com a parte estrutural. E aqui está o grande segredo dos grandes vinhos e dos vinhos de guarda do Vale de São Francisco. São as uvas que eles vão colher do ciclo de inverno. Porque é um pouco menos quente. Lembrando que a gente está lá no Nordeste brasileiro, tá, gente? É quente o ano inteiro. Enquanto as uvas tintas no ciclo de verão, elas vão dar uma acelerada e um destaque maior para o volume e para o peso. Os vinhos vão ficar mais alcoólicos, os vinhos vão ficar mais intensos, com caráter de fruta madura e sobremadura muito mais evidente. Não é que os vinhos fiquem ruins, não é isso. Os vinhos têm qualidade, só que vão ter um perfil mais puxado para o equilíbrio alcoólico, para o equilíbrio de corpo, de sobrematuração. Então, qual é que está o segredo? Esse ciclo de inverno, entre aspas, né, vai ter um equilíbrio um pouco maior e vai fazer aí vinhos mais interessantes, que é o que acontece com esses vinhos, o Testard da Miolo, os Gran Reserva da Rio Sol, o Paralelo 8 da Rio Sol, são esses vinhos que eles vão ter esse destaque maior para as uvas de ciclo de inverno. Então aqui trouxe para vocês, acho que esse reposicionamento da Rio Sol ajuda muito a ter, né, um destaque maior para os rótulos, chama mais atenção, tá bonito. Assim como o Testard, né, gente? O Testard da Miolo, olha que lindo esse rótulo aqui. Eu até vou dar um zoom para vocês. Olha que rótulo elegantíssimo. Olha aqui. Olha que lindo, ó. Aí tem um cactuzinho bem característico aqui né, da caatinga brasileira. Tem as casinhas, né, essas casinhas de barro que eles fazem muito, né, casinhas de argila que eles constroem muito aqui na região. Enfim, olha que bonitinho, né? Rótulo clean, direto. Eu acho muito bonito, porque remete muito à região. Eu acho isso muito legal. Assim como esse posicionamento novo da Rio Sol, né, fazendo esses rótulos destacando a fauna local, né, com répteis, com pássaros, e também fazendo rótulo mais clean, mais direto. E isso, claro, ajuda a vender, né, gente? Ajuda a vender. E aqui, foi lá durante a pesquisa pelo Vale de São Francisco, a gente foi recebido pelos enólogos da Miolo, lá na Terra Nova, assim como a gente foi recebido pelos enólogos lá da Rio Sol, etc. Então, deixar um abraço aqui e mostrar aqui o Miguel, que é o enólogo-chefe do Grupo Miolo, nos recebeu lá e nos apresentou vários projetos diferentes que eles estão fazendo, que eles estão testando, safras novas. E o Miguel, ele é ele é um inquieto, né? Ele está sempre tentando coisas novas, buscando coisas novas, assim como a Rio Sol está com muita pesquisa na região, eles investem muito. E assim, podemos esperar que teremos novidades, teremos produtos diferentes, teremos muita coisa nova vindo do Vale de São Francisco, acho que muito em breve, tá? Então, porque assim, eu acho que tem um trabalho de consolidação que eles estão fazendo e estão passando, e também um espaço muito grande para novidades. Um espaço muito grande. E olha, vou falar uma coisa para vocês, tá? A gente está passando por um processo de aquecimento global muito agressivo. O contexto geográfico no mundo está mudando, principalmente o contexto do tempo está mudando muito. Não sei, né? Daqui a pouco o que a gente vai estar aprendendo lá com o Vale do São Francisco, a gente vai estar usando em outras regiões no mundo, não só aqui no Brasil, por causa desses anos mais quentes e secos, tá? Não sei. Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar. Bom, vamos lá. Tem bastante pergunta. Eu vou provar com vocês aqui
Estouriga Nacional da Rio Sol, é um desses Gran Reserva da Rio Sol. Foram vinhos que, assim, eu conhecia muito já o projeto Terra Nova da Miolo. Eu nunca tinha ido lá, foi a primeira vez, mas conhecia muito, acompanhava, degustava muito tempo e já sabia todo o potencial. Agora, os vinhos da Rio Sol, essas linhas novas Gran Reserva, me chamaram muita atenção lá. Tá? Muita atenção. E por isso até escolhi para falar sobre eles, né? Poderia falar testar tranquilamente, mas me chamaram muita atenção. E assim, já vi aqui uma dose, aqui ó, já vi aqui uma dose para a gente provar. Deixa eu até colocar aqui esse rótulo aqui. Eu tô provando esse aqui, tá? Que é o Toriga Nacional 2020. E aqui, gente, ele é um vinho que ele tem uma intensidade média mais de cor, tá? Ele até puxando para muita intensidade de cor. Média mais, vai, ainda na faixa do médio mais vai melhor, tá? É uma coloração, ele é 2020, tem uma tonalidade, né? Ele é um rubi bastante brilhoso, mas o que mais interessa é nariz e boca. No nariz, ele tem uma intensidade média mais, ele tem muito caráter de fruta, ele passa 9 meses mais ou menos em carvalho, ele tem uma intensidade de fruta muito grande, o caráter de uma fruta madura, ele tem um toquezinho de mirtilo, ele tem um leve toque floral da Toriga Nacional, aparece aqui. Vamos agitar a taça, tem um toquezinho especiado também, muito mais primário do que secundário. E a fruta, né? Fruta madura, aquele toquezinho do mirtilo, parece aquele toquezinho de uma ameixa bastante madura. Muito interessante, muito interessante. E assim, eu adoro provar coisas novas, eu adoro provar coisas diferentes, eu adoro entender como as coisas funcionam. E provar um vinho desses às cegas, assim, não dá para pensar que vem de uma zona subequatorial, tá? Porque ele tem bastante elegância no nariz. Percebe-se que é um vinho de uma região quente, pelo menos no olfato, mas não que vem de uma área de sertão. Em boca. E aqui, ele é seco, ele tem um tanino médio mais, uma textura muito fina, ele tem corpo médio mais, ele tem essa textura tânica com uma persistência bastante longa, a acidez dele é média, mas segura bem o conjunto. Aliás, ela é média, mas ela vai perdurando. Ela vai ficando presente e não deixando o vinho ficar cansativo. Nós temos um vinho na faixa dos seus 13,5% de álcool, provavelmente. Deixa eu até ver aqui. Gran Reserva. 13% de álcool. Então, ó, primeiro já não é um vinho tão alcoólico. Né? Então eu gostaria, Vale São Francisco vai ter 14, 14,5, 15. Já não é um vinho tão alcoólico. Tá? Segundo, a Toriga Nacional tem uma acidez mais evidente. Aqui ela tá muito presente, está ajudando muito a manter o equilíbrio desse vinho. E uma persistência de sabor que perdura bastante, uma textura do tanino que perdura bastante e essa acidez que ajuda a segurar e equilibrar o vinho. Gente, que legal. É um vinho bom para muito bom, tá? Olha, o nível de qualidade desse vinho, a gente tá discutindo ali na faixa do muito bom, tá? Ele é bom, subindo. E olha que interessante. Ele é um vinho mais gastronômico. Essa textura tanino dele me chama muita atenção. Por mais que a acidez fique um nível um pouquinho abaixo do conjunto, ela segura bem, ela equilibra bem, assim. E olha, é surpreendente. Eu provando as cegas esse vinho, eu percebo que ele vem de uma região um pouco mais quente. Mas jamais diria que é do Nordeste brasileiro. Assim, ó. Sem sombra nenhuma de dúvida. Eu jamais diria. Eu teria que, ter um conhecimento muito grande dos vinhos locais para dizer que não, muito difícil. Tô apertando aqui, ó. Toriga Nacional, Gran Reserva da Rio Sol. E o preço dele, a faixa aí no Brasil, na faixa de uns R$90, tá? 90. Depende do lugar, se um pouquinho mais, um pouquinho menos, na faixa de R$90 mais ou menos, tá? Gente, vale. Tá? Vou dizer pra vocês, vale, tá? Aqui. Opa. Aê, voltou.
Deixa eu ver aqui umas perguntas de vocês. Tá, o chat hoje está muito interativo. Muito, muito interativo, tá? A Viviane falou, faça graduação no curso de Viticultura e Enologia do Instituto Federal, único curso da região Norte e Nordeste, em Petrolina. Que legal, curso maravilhoso, ela ama. Obrigado, Viviane, obrigado por compartilhar conosco. Sim, né, o Instituto Federal faz um trabalho importante de formar os técnicos da área, e agora com o crescimento da região, um destaque que a região vem tendo cada vez mais, precisa, né? Precisa de profissionais capacitados, né? O Márcio perguntando, professor, qual a explicação para que o sistema de condução da videira seja uma espécie de pé direito mais alto que acima de 1,5 metro? Então, foi uma boa pergunta. Aliás, tem várias perguntas muito boas, tá? Eu perguntei isso para eles. Primeiro, porque para trabalhar para eles é melhor. Porque tu trabalha de pé. O sistema de latada é uma forma com que eles têm de melhor proteger a uva do sol. Então, eles fazem o manuseio da canópia como eles acham adequado de acordo com cada área e tudo mais. Tá? E aí o sistema de gotejamento é um sistema que passa mais próximo da raiz da videira. Então fica ali os seus 30, 40 centímetros perto da raiz da videira para fazer o sistema de gotejamento. Tá? A Dione falando, Miguel é o cara. Miguel é o cara, né? Miguel, pô, figuraça, um abraço aqui pro Miguel, o chefe da Miolo lá, que é um personagem, cara que conhece muito, e é um português, sabe, quem não conhece, o Miguel é um português que se encantou pelo Brasil e hoje gerencia os projetos da Miolo, é o chefe da Miolo. Cara, gente finíssima, né? Abração pro Miguel. Baita técnico, baita enólogo. A Cláudia perguntou, com que tipo de comida esse vinho combina? Nossa, esse vinho combina com carne de bode, com carne de bode ensopada, com aquele caldo, sem muita pimenta, tá? O nordestino gosta de uma pimenta, assim. Então, e assim, ó, pimenta de verdade, eles gostam, tá? É pimenta mesmo. Então, pouca pimenta, porque senão a pimenta vai fazer um estrago aqui. Luciano perguntou, praticamente tudo irrigado por gotejamento. Quando se pensa em vinhos de mesa, temos mais vinícolas na região, além da qualidade do suco de uva concentrado. Sim, é verdade, tá, Luciane? E a produção de uva de mesa é muito maior. A gente falou, né? A gente tem uva no Brasil inteiro, graças ao Vale de São Francisco, uva de mesa para consumo, e também do vinho de mesa tem um volume muito grande. Tá? A gente muda, como eu falei, né? Vai mudando muito ali as vinícolas. A Mandacaru estava com um projeto de vinho fino muito legal, é uma vinícola de vinho de mesa muito bonita. Eu acho que até eles estão fechados, a parte do enoturismo, estavam reabrindo, mudou os donos. É uma vinícola muito legal, bem pertinho da Garzieira. E vale muito a pena, né? Vale muito a pena conhecer. Tem que se programar, tá, gente, para conhecer a região. Mas vale muito a pena. Quem for na região, já dei várias dicas para vocês, né? Fica hospedado em Petrolina, vai fazer os passeios de barco que tem ali no Rio, entre Juazeiro e Petrolina. Fica hospedado em Petrolina, que tem um pouquinho mais de estrutura. Atravessa a ponte, vai para Juazeiro aproveitar os bares, restaurantes que eles têm na orla ali, que são lindos. Então, né, vai fazer o passeio do barco, o vapor do vinho. Vai fazer os passeios do barco ali, né, entre Petrolina e Juazeiro. Tem muita coisa para fazer. Né? A boa pergunta do Marcelo aqui. Professor, devido às características terroir da região, qual a sua avaliação em relação às uvas brancas? Então, Marcelão, a pergunta é ótima, tá? Acho que eles têm uns bons vinhos brancos, não é o maior destaque da região, na minha opinião. Provei vinhos bem interessantes, mas ainda as uvas tintas, principalmente essas uvas tintas que têm uma acidez maior, com ciclos mais intermediários para tardios, têm se desenvolvido melhor. Tá? Apesar de que as moscatos vêm muito bem, porque tem ciclos curtos, e vai fazer um vinho doce e tudo mais, então, que é o moscatel, também eles lidam muito bem na região. Tá? A Jéssica, faço viticultura e enologia no Instituto Federal do Sertão e sou bióloga, então fazer especialização e mestrado na área ambiental. Legal, precisa bastante, tá? Eu perguntei bastante, tinha várias perguntas de vocês sobre essa questão de da parte ambiental, sustentabilidade e tudo mais. Eu perguntei bastante para eles isso lá. Primeiro, a mudança para o sistema de irrigação, saindo do sistema de inundação, já é algo bastante importante, porque é um uso muito mais racional da água. A produção lá não é muito grande, está falando de 400 hectares, então
a gente tem água de sobra hoje, mas a gente sabe que água é um bem escasso no mundo. E cada vez está mais complicada essa questão devido aos anos mais quentes e secos. Então, sim, é algo que eles já discutem, é algo que ainda vai levar um tempo para ter digamos que alguns avanços aonde a região inteira esteja envolvida. Mas já os trabalhos pontuais acontecem com o Instituto Federal, com o centro de pesquisa e com os produtores maiores e mais importantes, tá? Então, é caminho sem volta, tem que ter. Porque se você não tiver uma produção sustentável, a produção ela vai acabar. Você vai escassar, os bens são escassos, né? As naturezas são escassas, os bens naturais são escassos. Se a gente não usar com racionalidade, eles acabam. Não tem jeito. Isso em qualquer setor que envolva a natureza. Não só a natureza, mas enfim. A Thelma falou, o Vale de São Francisco mostra que aliar ciência e tecnologia é garantia de sucesso. É isso, e cada vez mais, tá? Precisa que os centros de pesquisas, as vinícolas locais, os setores, o Instituto Federal, cada vez mais vão ter que pesquisar e entender o que melhor pode fazer na região, como melhor aproveitar e tudo mais. Não é só lá, tá, gente? Não é exclusividade do Vale de São Francisco, em qualquer lugar do produtor de vinhos do mundo inteiro. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com os seus jeitos. Mais um comentário da Luciane. Apesar da elevada qualidade da bebida, a região carece de uma maior consolidação de empresas que venham fornecer matéria-prima na região, né? Caixarias, insumos, enologia, garrafa. Sim, isso é verdade. Tá? A Luciane também trouxe outro ponto importante. Como são poucas vinícolas, você tem menos estrutura, né? E assim, não só a estrutura de produção, mas também a estrutura toda, logística, insumos, a própria questão do enoturismo, a infraestrutura, né? Tem muitos lugares lá que a estrada é muito ruim para chegar até as vinícolas, na estrada de chão. Então, isso tudo também vai dificultando. Por isso que eu falei, precisa de uma ação integrada entre os órgãos, né, estaduais, municipais e federais, assim, né, não só os órgãos públicos, como a iniciativa privada também. Né? Bom, muito legal, tá vários comentários muito bacanas que vocês trazendo aqui, né, a Vanessa falando, bebi muitas vezes vinho de mesa do Vale de São Francisco, tintos brancos e rosés, agora foco nos vinhos finos, legal, né, claro, a maior produção deles ainda é o vinho de mesa, e mudando bastante alguns focos, algumas vinícolas com um destaque para o vinho fino, mas a uva de mesa ainda é a mais plantada, tá bom? Legal, bem, bastante comentários, né? Comentários de vocês, o Bruno Nestlé, que entre as melhores uvas que se adaptam está a Tempranillo. Confere? Então, a gente falou ali, né? Tempranillo é uma das uvas, acho que as castas portuguesas, muito por causa da relação da Rio Sol, que é uma empresa portuguesa, que tem investimento português aqui há décadas, e a região se desenvolveu por causa deles, e méritos para a Rio Sol, porque a Rio Sol que acreditou na região começou a investir, depois veio outros investindo no vinho fino. Tá, mas teve primeiro lá o projeto da Garzieira, com a uva fina e tal. Sim, mas quem realmente botou grana, investiu e até hoje ajuda a desenvolver muito a região é a Rio Sol, tá? Então, méritos para eles. E eu acho que ainda tem muito na gente a desenvolver e eles trabalham muito bem as uvas portuguesas, tanto que é incrível, assim, esse Gran Reserva, tanto Touriga Nacional quanto Alicante Bouschet, uma qualidade muito alta mesmo. Chama muita atenção para isso. Bom, turma, muitos comentários de vocês, muita interação. É um tema que realmente é muito cativante. É um tema aí que nos envolve muito, que nos cativa muito. E saio dessa aula, como vim lá da pesquisa pelo Vale de São Francisco, com uma coisa na minha cabeça muito clara, assim, a gente não pode ter preconceito, né? A gente não pode tentar criar estereótipos, porque é muito diferente, e é um muito diferente positivo. Tem muito que se desenvolver, tem muito que avançar, tem muito vinho, uvas, ideias a prosperarem no Vale de São Francisco, mas eles já fazem coisas incríveis, e com potencial de fazer coisas ainda mais incríveis. Então, provem, acompanhem, e mais do que isso, tenham o coração e a mente aberta para o Vale de São Francisco, porque mais do que vinhos incríveis, são pessoas incríveis, têm um potencial enorme,
e tem muita coisa legal que a gente vai ver vindo de lá, não só de viticultura, mas também de toda a produção local, que realmente é muito especial. Adorei, foi incrível, quero deixar aquele beijo final, deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.